Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 841. Alma da Besta. Rei Cavaleiro de Aço. Dentro da área de espera, Ansem parecia relaxado. Dong Lin calculou sua estratégia muito bem, e seu pangolim era de fato uma criatura muito forte. O único erro deles foi escolher o adversário errado. Se eles tivessem discutido negócios formalmente, Ansem não teria se oposto à ideia de fazer um show a seu favor, para aumentar as vendas e o renome de seu novo produto de pílula para animais de estimação. Com dinheiro para cobrir o próprio bolso em troca, ambos teriam se beneficiado. Mas Dong Lin estava jogando sujo, e eles tentaram manipular Ansem. Em resposta, Ansem iria jogar sujo e cruel também. Depois que Ansem convocou o anjinho, ele não a mandou imediatamente para o estádio para lutar. Em vez disso, ele convocou uma alma de besta. Uma sombra verde apareceu na frente de Ansem, uma alma de besta fantasma. Essa alma de besta de aparência fantasmagórica entrou no corpo do anjinho e a possuiu. O corpo do anjinho não mudou muito, exceto que seus olhos agora brilhavam com uma chama verde. Ansem obteve esta alma de besta depois de derrotar o Steel Night King, e era uma alma de besta possessiva humanoide de estimação. Assim como qualquer outra super armadura de animal de estimação, apenas animais de estimação poderiam fazer uso dela. Este era restrito apenas a blindar animais de estimação humanoides. Depois que Ansem o pegou pela primeira vez, ele o alimentou com um cristal preto. Com o tempo, evoluiu lentamente para uma alma de super besta furiosa. Talvez a família que não tivesse sorte, ou talvez a sorte do servo branco já tivesse dado uma bênção para Ansem, mas a alma da besta tinha acabado de evoluir na noite anterior. Agora que possuía o anjinho, e ela recebeu os bufos do Steel Night King, seu poder aumentou em grande quantidade. Qixilven, você escolheu não falar sobre isso. E agora, você deve sofrer as consequências. Ansem falou em voz alta para si mesmo e disse ao anjinho para entrar no estádio. O pangolim já estava lá esperando. Com um pequeno atraso de Ansem, as pessoas começaram a conversar. Ansem desistiu. De jeito nenhum, isso significa que tudo acabará a favor da família Qi. Se ele não desistir e for destruído pelo pangolim, as coisas não vão acabar ainda piores? Espero que ele não desista. Se essa pílula funcionar como anunciado, então lutar contra supercriaturas deve ser consideravelmente mais fácil. Enquanto as pessoas discutiam entre si, um lindo anjo surgiu. Imediatamente, a atenção de todos foi atraída e sua excitação explodiu. O que Ansem fará? Olhe para o pangolim, não acho que o anjinho possa acabar com isso rapidamente. Lutar como ele tem feito cairia nas mãos da família Qi, disse o filho do céu. Ele estava falando com Ninghui. A família Qi não alcançará o que planejou com essa farsa, Ninghui respondeu friamente. Por que não? Eu vi a análise do pangolim, e ele foi projetado para resistir a alguns golpes. Filho do céu estava bastante confuso. Ninghui sorriu e disse, essa informação é justa, eu vou te dar isso. Absolutos e fixos. Posso garantir que não são. Se você pode ler o coração de uma pessoa, mesmo que não saiba mais nada, pode prever os verdadeiros resultados. Falta-me a paciência que você tem, estou com medo. Filho do céu deu um sorriso irônico. Está tudo bem. Ainda somos jovens e é uma sorte para nós nascermos em uma era tão boa. Muitas oportunidades estão diante de nós, e é simplesmente nossa tarefa agarrá-las e ver aonde elas levam. Ninghui tossiu. Você está bem? Filho do céu se preocupou profundamente com Ninghui, apesar de ter medo dela. Está tudo bem, estou acostumado. Fique de olho no campo, a partida deve começar em breve. Não queremos perder. Ninghui balançou a cabeça e olhou para o anjinho. Qixilven, ao ver o anjinho chegar, ficou em êxtase.
Mesmo que o anjinho não tivesse aparecido, eles estavam decididos a deixar uma família mais rica. O único aspecto negativo de um não comparecimento seria a falta de força para destacar seu trabalho mais recente. Após a contagem regressiva, o anjinho não perdeu tempo e brandiu sua espada em direção ao pangolim. Enquanto ela fazia isso, Kishilven cerrou os punhos com força. Em seu coração, ele gritou: Slash! A era definida pela família que está chegando. 500.000 de pessoas assistiram a isso pessoalmente e inúmeras outras transmitiram a luta ao vivo. Todos eles olharam para o anjinho, antecipando a luta louca que viria. No segundo seguinte, a espada larga transparente do anjinho atravessou as costas do pangolim. A casca era como metal preto e parecia extremamente resistente. E realmente foi, criaturas de sangue sagrado não podiam nem arranhá-lo. Mas sob a força absoluta que dirigia a grande espada do anjinho, era como o tofu. Sua espada cortou a casca como uma faca quente na manteiga. E não parou por aí. A espada passou a cortar a criatura inteira em dois. Em menos de um segundo, o pangolim foi cortado ao meio. O sangue pintou a arena enquanto o corpo se decompunha imediatamente. O sorriso de Kishilven congelou quando sua mente ficou estéril de um único pensamento composto. Longe dali, em Donlin, um homem de meia-idade testemunhou isso. A mão que segurava sua xícara de chá de repente começou a tremer. O copo caiu no chão, espalhando seu conteúdo por toda a parte. O homem de meia-idade perdeu completamente. Enquanto olhava para a tela, ele gritou: Impossível! Impossível! Muitos figurões da aliança ficaram chocados e, na verdade, pareciam desapontados. Eles se sentiram estranhos. Mais do que tudo, eles ficaram desapontados com o último produto criado pela família Ki. Foi apresentado como item obrigatório para enfrentar supercriaturas, mas acabou de ser destruído por um super-animal de estimação em um instante. As pílulas de estimação não pareciam ser tão úteis quanto eles acreditavam, e suas esperanças de matar supercriaturas foram interrompidas abruptamente. O engraçado é que a família aqui fez algo muito estúpido. Eles haviam distribuído muitos grandes prêmios, e o animal de estimação de sangue sagrado que eles mesmos criaram foi morto. Seus anúncios e promoções saíram pela culatra. Todos sabiam que as pílulas para animais de estimação poderiam tornar as almas das bestas de estimação mais fortes, mas independentemente de quão fortes fossem, elas não podiam escapar das algemas de ser um animal de estimação de sangue sagrado. Eles ainda poderiam ser mortos com um golpe por uma supercriatura, então sua compra e uso subsequente eram inúteis. Depois de um silêncio temporário, os aplausos chegaram lentos como as primeiras gotas de chuva antes de uma tempestade. Então, aplausos e vivas irromperam de todos os cantos do estádio. Super-animais de estimação são superpoderosos. Eles realmente são muito mais fortes do que animais de estimação de sangue sagrado. Não é de admirar que seja intitulado um super-animal de estimação. Eles são tão legais. Eles matam tudo com um golpe. Eu esperava ver o pangolim durar mais do que isso, só posso supor que minhas esperanças foram equivocadas. Haha! Eles mereceram. Os velhos que com certeza pensam que são poderosos, mas tudo o que acabaram fazendo foi incitar a ira de Ansem. Ele não matou um único animal de estimação antes, mas aqui, ele se certificou para tornar seus sentimentos conhecidos. O rosto de Kishilven foi roubado de toda a cor e ele distribuiu os prêmios, envergonhado. Pela vida dele, ele não conseguia descobrir como havia perdido e estava tão envergonhado que quase desmaiou. Ele sabia que tinha estragado tudo, pensando que as pílulas para animais de estimação seriam suficientes para tornar a família Ki famosa. Tudo o que ele fez foi mandá-los direto para o inferno. Claro, as pílulas para animais de estimação poderiam ajudar no desenvolvimento da família, mas depois disso, esse desenvolvimento seria muito mais lento. Capítulo 842 – Árvore de Jade Ouro. Haha, isso é tão engraçado! Por que a família que faria tudo isso?
Wang Fuping se encontrou com Ansem para receber sua porção das pílulas de besta que eles haviam combinado. Ela sorriu e continuou dizendo: receio que o preço das pílulas para animais de estimação seja significativamente reduzido agora. Ansem encolheu os ombros e disse: sim, e não há nada que eu possa fazer agora. Sou uma pessoa fácil de conversar, então estou perplexo com a hesitação deles em me consultar. Se a pessoa em Dongling ouvisse você falar assim, ficaria furiosa. Wang Fuping disse, com o mesmo sorriso vibrante. Bem, isso não importa para mim. Eu tenho as guloseimas, e isso é tudo que eu sempre quis. Provocá-los seria desnecessário. Ansem não se incomodava em fazer algo que não o beneficiasse diretamente. Ele não ficou muito tempo depois do evento e, depois de se despedir da sogra e do sogro, voltou ao acampamento. Além das pílulas de besta que deu ao Wang Fuping, ele também recebeu alguns medicamentos exclusivos que não estavam disponíveis para venda. Depois de chegar ao acampamento, ele entrou no santuário para poder alimentar a raposa prateada com um pouco do novo remédio e ver se ajudava. Ansem trouxe o remédio para Moment Shelter, mas ficou surpreso ao encontrar todos ausentes. Ele chamou pelas criaturas desaparecidas, mas não obteve resposta. Acreditando que algo ruim havia acontecido, ele usou sua aura Dongguan para escanear a área. Eventualmente, ele os encontrou todos reunidos na praça. O que vocês estão fazendo aqui? Ansem perguntou, enquanto corria para a praça. Ele viu que Moment Queen, a raposa prateada e o resto estavam no meio da praça observando algo. Há uma árvore crescendo aqui, Moment Queen disse a Ansem em um tom estranho e cativado. O que há de tão especial no crescimento de uma árvore? Seu crescimento lento é um relógio fascinante. Ansem continuou a se aproximar e, ao se aproximar, disse: vocês são supercriaturas, como podem não saber nada sobre árvores? Vocês devem ser mais burros que tábuas. Ansem se aproximou da raposa prateada e então viu o que havia chamado a atenção deles. Uma pequena árvore criará raízes entre os paralelepípedos. Quando Ansem viu, ele congelou. Seu rosto parecia ainda pior do que a raposa prateada e a rainha do momento. Como essa árvore surgiu? Ansem lutou para perguntar, enquanto seu dedo trêmulo apontava para a árvore. A árvore tinha apenas 60 centímetros de altura agora, mas estava crescendo de forma saudável. Por ser tão pequeno, quase parecia um bonsai. A árvore inteira era como jade verde perfeitamente esculpida. Cada folha era deslumbrante. O que mais surpreendeu Ansem foi a presença de 6 frutas crescendo entre suas folhas. A fruta crescer em uma árvore não era nada excepcional, mas essas não eram frutas comuns. Eles tinham a forma de baús de tesouro em miniatura. Eles eram de ouro e adornados com uma série de entalhes distintos e indiscerníveis. A árvore era luxuosa e uma forte força vital crepitava dela. Ela emitia alguma forma de aura sagrada, que se manifestava em uma névoa branca que cobria a árvore. Era uma visão curiosa. Uma árvore de jade verde com baús dourados. Quem visse tal coisa precisaria se beliscar. Ansem sabia que não era uma obra de arte criada, era algo natural e vivo. Os mini baús de ouro eram a fruta, e Ansem podia ver que eles eram muito animados. Momento Queen balançou a cabeça e disse, não sabemos. Quando viemos aqui esta manhã, estava aqui. Não temos a menor ideia de quando começou a crescer. Quando vimos a árvore, Little White estava ao lado dela, acrescentou Moment Queen, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. E ao dizer isso, ela apontou para o cervo branco. Ansem ficou muito satisfeito ao ouvir isso. Ele se aproximou do cervo, segurou-o e beijou sua cabeça. Ele então disse alegremente, Branquinho, você é incrível. Você realmente é um animal de sorte. Você está aqui há apenas alguns dias, mas já me deixou um tesouro. Eu te amo. O cervo branco apenas ficou parado sem provocar nenhuma reação ou emoção. O pequeno Silver, por outro lado, parecia incrivelmente louco.
Ele pulou na cabeça do veado e arrepiou seu pelo. A raposa prateada foi consumida pela inveja, pois detestava os tempos em que Ansem era afetuoso com outras criaturas. Ansem então pegou a raposa prateada em suas mãos e voltou para observar a árvore Jade Gold. A energia que possuía era como a de uma supercriatura. Talvez fosse como aquele cacto ou pessegueiro. Quando a árvore crescesse, talvez os 6 baús produzissem um benefício maior do que os pêssegos. Posso comer as coisinhas de frutas douradas? Ou são algo que posso abrir? Talvez haja criaturas dentro. Ansem pensou consigo mesmo. Após um período de observação, desistiu de tentar adivinhar a natureza da misteriosa árvore. Em vez disso, ele se virou para falar com Moment Queen. Ele perguntou: "Você pode me dizer alguma coisa sobre esta árvore?" "Na verdade, não. A única coisa que sei com certeza é que isso não é normal. Se esses baús de ouro amadurecerem, no entanto, eles devem apresentar algo valioso." Moment Queen respondeu, com os olhos ainda fixos na fruta dourada. "Até eu sei disso." "É claro que eles vão render algo bom", disse Ansem, pensando que Moment Queen não havia elucidado uma única coisa para ele. Mas Moment Queen balançou a cabeça e disse: "Quero dizer, tesouro como este é muito parecido com a vinha vazia. Além do mais, vai chamar a atenção de muitas supercriaturas. Não tenho certeza se podemos mantê-lo. Não podemos vencê-lo. O Devil Blood King, e se ele trouxer seu exército de supercriaturas para atacar, não acredito que possamos resistir a tal cerco." Ansem congelou. Em meio à sua alegria, ele não havia considerado essa possibilidade. Ao ouvir Moment Queen dizer isso a ele, ele acreditou que a possibilidade que ela propôs era bastante realista. Isso seria um grande problema, não seria? Mas se esta árvore cresceu em um dos meus abrigos, então nada pode negar que pertence a An. Não posso permitir que outros se intrometam e roubem o que é meu por direito, Ansem disse, com óbvia ganância. Com o poder que temos à nossa disposição, acho que não. Eu diria que você está errado. Moment Queen esvaziou um balde de água fria nas chamas ardentes das esperanças alimentadas pela ganância de Ansem. "Bem, não preocupe sua cabecinha. Eu tenho uma ideia. Diga-me, quando você espera que o fruto do peito dourado amadureça?" Ansem perguntou, enquanto olhava para os baús mais uma vez. "A julgar pela taxa e padrão de seu crescimento atual, eu estimaria mais 2 a 3 meses, disse Moment Queen. 2 a 3 meses, hein?" Ansem franziu a testa. Até ele sabia que manter a posse da árvore de ouro de Jade seria difícil. Ainda assim, isso não diminuiu sua empolgação com a fruta. Febrilmente, ele ponderou que tipo de tesouros poderia esperar lá dentro. Capítulo 843 – Fluido genético angelical. Levaria muito tempo para a árvore de ouro de Jade amadurecer, então não havia pressa agora. Ansem examinou as pílulas que ganhou e, pegando uma de cada, alinhou-as diante da raposa prateada e de seus outros animais de estimação para ver se estavam interessados. Quando a fada viu o remédio, um em particular chamou sua atenção. Mas quando ela estava prestes a agarrá-lo, a raposa prateada o engoliu. A pequena fada não teve escolha a não ser selecionar outra pílula para engolir. Ansem ficou surpreso ao ver que era a última pílula de estimação que a raposa prateada e a fada decidiram ir atrás primeiro. Ansem pegou outra pílula de estimação para avaliar o quanto eles a desejavam. Muito rapidamente, a raposa prateada e a fada lutaram entre si por isso. Ansem havia recebido 100 pílulas para animais de estimação, então decidiu dar uma para cada um de seus animais de estimação. Os espíritos não gostavam de pílulas para animais de estimação, e o mesmo se aplicava ao anjinho. Big Black e Small Black também adoravam as pílulas. Mas, infelizmente, 100 não foi suficiente e eles comeram todos. Não houve efeito. Parece que as pílulas são mais desejáveis do que eu pensava. Ética à parte, a empresa Dong Lin é bastante incrível.
Eu me pergunto quais materiais compõem as pílulas, já que parecem funcionar tanto para animais de estimação genuínos quanto para as criaturas que seguem meu comando aqui no abrigo. Ansem sabia que havia destruído qualquer entusiasmo que havia sido construído para as pílulas para animais de estimação, mas seria vendido de qualquer maneira. No entanto, devido à sua campanha promocional equivocada, o preço das pílulas certamente seria mais baixo para começar. Eventualmente aumentaria no futuro, quando mais e mais pessoas se tornassem conscientes da eficácia do medicamento. Parece que preciso estocar algumas pílulas para animais de estimação enquanto tudo corre bem. Ansem então pensou em como poderia comprar um grande número de pílulas para animais de estimação pelo menor preço possível. Valeu a pena levá-los para alimentar seus animais de estimação. Ansem se preparou para visitar a Aliança, tentando descobrir onde poderia comprar um grande número deles. Mas quando Ansem chegou, ele recebeu notícias chocantes. Angel Gene matou uma supercriatura no santuário do segundo deus e obteve uma Life Geno Essence. Eles também começaram a vender seu Angel Gene Fluid de alto nível. Para os evolutivos que tinham um nível de condicionamento físico acima de 100, eles podiam usá-lo para obter um aumento temporário de força que durava 2 horas. A desvantagem da fraqueza subsequente também foi divulgada, mas não houve dano permanente. E após o descanso adequado, os usuários estariam certos como a chuva. Com a tecnologia da Alliance, tudo o que os usuários teriam que fazer era descansar em seus banhos de recuperação por alguns dias. Se o usuário já tivesse desbloqueado seu primeiro bloqueio de gene, sua aptidão seria aumentada para um nível que quase rivalizava com um ser celestial. Eles se tornariam incrivelmente poderosos e os efeitos durariam muito mais tempo. Angel Gene usou esse fluido para matar uma supercriatura e, depois disso, eles usaram a Life Geno Essence como um item promocional para defender a eficácia de seu produto. No momento, Angel Gene era o número 1 quando se tratava das necessidades dos evolutores. Seu suco também pode funcionar para superadores, embora não seja tão eficaz. O anúncio do Angel Gene Fluid abalou toda a aliança e certamente deu início a uma nova era para a humanidade. As vendas começaram muito bem e rapidamente fizeram de Angel Gene um nome familiar dentro da Alliance. A família Zal foi retratada como deuses, e todos não conseguiam parar de falar sobre seu fluido genético angelical. Todo esse evento teve um grande efeito. O produto, no entanto, era difícil de produzir em massa. Como resultado, era extremamente caro. Angel Gene tinha uma gama de produtos adequados para aqueles que não tinham o dinheiro necessário, adequados para o evoluidor médio. Dito isto, sua eficácia foi muito pior. No entanto, o Angel Gene Fluid de baixo nível era seu principal produto. Angel Gene também anunciou os ingredientes primários que compunham o suco, e um deles era sangue Shura cru. Era impossível para a tecnologia recriar as propriedades de tal sangue. Mas isso também significava que a humanidade não poderia fazer as pazes com a Shura. Para a produção contínua do fluido, a guerra teria que continuar. Algumas pessoas se opuseram ao Angel Gene Fluid, mas eram muito poucas. E suas vozes foram abafadas pelo resto, que clamava por poder acima de tudo. O movimento Angel Gene Fluid não parecia propenso a parar, e as repercussões de sua existência certamente seriam sentidas em todo o universo. Ansem desejava poder matar todos da família Zal, mas admirava o poder que Zal Seventem possuía. Angel Gene Fluid realmente foi um produto inovador. Embora a família G tenha obtido Angel Gene Fluid de Ansem há um tempo atrás, eles não se concentraram o suficiente no negócio Geno. Como resultado, eles não conseguiram descobrir os ingredientes. Mas Ansem não podia culpá-los. A família aqui operava no mesmo reino, e quando eles receberam o Angel Gene Fluid, eles também não conseguiram fazer cara ou coroa com seus ingredientes. A família aqui sofreu o maior dano, no entanto. Depois das pílulas para animais de estimação, eles acreditaram que ficariam ainda mais famosos, mas sua jogada de publicidade deu errado. Como se isso não fosse prejudicial o suficiente, a família Zal agora havia anunciado seu fluido genético angelical que muda a humanidade.
O Angel Gene Fluid pode aumentar imediatamente o seu poder, então quem iria querer gastar mais dinheiro e tempo criando animais de estimação que não eram muito úteis? Eles haviam produzido em massa uma grande quantidade de pílulas para animais de estimação, preparados para vendê-los todos. Mas agora, eles tinham uma horda deles sentados nas prateleiras das lojas, incapazes de serem movidos. Sua cadeia de negócios quebrou, esgotando suas reservas de caixa. Ansem não estava muito preocupado com o Angel Gene Fluid, no entanto. Afinal, a variante de alto nível exigia sangue Shura, e isso era um bem precioso. Além disso, quando os humanos usavam um fluido angelical de alto nível, seus corpos não eram puros. E eles não poderiam solo uma super criatura. Mesmo com muitas pessoas fazendo uso do suco, ainda seria difícil matar uma super criatura. Mas, ainda assim, foi de fato um impulso geral para o desenvolvimento da ascensão da humanidade e a velocidade de sua evolução. O que Ansem estava mais interessado agora, no entanto, eram as pílulas para animais de estimação da família Ki. O Angel Gene Fluid da família Zhao ainda tinha vários problemas com ele. Não seria eficaz o suficiente até que eles conseguissem resolver os efeitos colaterais e fazê-lo durar mais. Além disso, eles precisavam do sangue dos Shuras reais. A menos que eles encontrassem uma maneira de criar artificialmente um composto que proporcionasse os mesmos benefícios, não seria eficaz a longo prazo. Pílulas para animais de estimação eram diferentes, no entanto. Embora seus efeitos não fossem imediatos, sua melhoria lenta era mais provável de beneficiar a humanidade a longo prazo. Depois que Ansem soube dos problemas da família Ki, ele planejou comprar seu excedente móvel. Eles precisavam do dinheiro, afinal. Era apenas uma questão de tempo até que os humanos descobrissem o quão eficazes e úteis as pílulas realmente eram. E assim que o fizessem, o preço certamente dispararia. Capítulo 844 – A espada apontada para o abrigo Devil Bland. Ansem não queria visitar a família Ki pessoalmente, então pediu a Ji-Huozen que comprasse as pílulas para ele. Ele também explicou a ele o provável benefício que as pílulas trariam à humanidade no futuro. Os pensamentos de Ji-Huozen se alinharam com os de Ansem. Ele havia convocado uma reunião familiar antes, na esperança de perguntar à família se deveriam ou não comprar todas as pílulas para animais produzidas pela família Ki. Mas todos os presentes estavam mais entusiasmados com as perspectivas apresentadas pelo Angel Gene Fluid e desconsideraram o que Ji-Huozen disse a eles. Ele não conseguiu convencer os outros membros da família. Em vez disso, Ji-Huozen usou seu próprio dinheiro para comprar o maior número possível de pílulas. O próprio Ansem vendeu tudo o que não precisava e usou o dinheiro que acumulou para comprar o máximo possível do estoque de pílulas da família Ki. Como a família Ki havia estocado demais, sem saber do erro promocional que estava prestes a acontecer, eles estavam à beira da falência. Eles gastaram uma fortuna em ingredientes para a produção futura das pílulas, mas as baixas vendas colocaram uma grande pressão financeira na família. Para recuperar o máximo possível de seu capital, eles se contentaram em fixar o preço de venda das pílulas sob seu custo de produção e vender com prejuízo. Agora que Ji-Huozen estava comprando tantos, a família Ki ficou extremamente grata. Afinal, muito dinheiro estava indo para o lado de Angel Gene. Poucos tinham dinheiro para ajudar a família Ki, especialmente quando competiam com Angel Gene. A ajuda que Ji-Huozen deu à família Ki foi enorme. Ansem foi quem financiou a maioria das compras, no entanto. Ji-Huozen apenas interveio para fazer as transações e lidar com os negócios. E enquanto isso acontecia, Ansem passava muito tempo no santuário, imaginando como poderia proteger a árvore Jade Gold. Depois de muita deliberação, Ansem chegou à conclusão de que não seria capaz de protegê-lo de um cerco. Portanto, ele pensou em atacar o Devil Bland King primeiro. Ele apostou que o ataque, em um momento como este, seria a melhor defesa. Nada mal. Mas como você vai tirar as supercriaturas do abrigo Devil Bland? Embora Moment Queen tivesse fé no plano funcionando, as supercriaturas estavam dentro do abrigo e não havia como Ansem simplesmente entrar.
Se eles não pudessem ser retirados, qualquer preparação que eles fizessem agora seria em vão. Retirá-los não será difícil, desde que eu possa ser tão ágil quanto preciso. Ansem riu. Ele estava pensando em visitar Wang Yuan. Para afastar as supercriaturas, ele imaginou que não teriam escolha a não ser confiar nele. Foi uma sorte Wang Yuan ter sido capturado pela família Zhao não muito tempo atrás. Encontrá-lo novamente nas regiões vizinhas seria muito mais fácil agora. Quando ele encontrou Wang Yuan novamente, ele perguntou se ele queria ou não caçar supercriaturas com ele. Supercriaturas? Elas não são nada comparadas com a força e o zelo que eu comando hoje em dia. Eu destruirei qualquer coisa que aparecer em nosso caminho. O peito de Wang Yuan estava inchado em uma demonstração de arrogância. Ansem ficou surpreso com o comportamento de Wang Yuan e perguntou, tiozinho, desde quando você se tornou tão corajoso? Tei. Eu não esconderei a fonte da minha bravura. Veja aqui, este remédio que possuo. Ao dizer isso, ele puxou uma caixa de metal de sua mochila. Dentro dele, havia 2 frascos de uma certa mistura. Fluido gene do anjo? Ansem lembrou-se de como eles eram. Tei. A variante de nível superior também. Você pode lançar poderes elementais como projéteis com essas pequenas poções bacanas, disse Wang Yuan. De onde você pegou isso? Ansem ficou surpreso. Eles eram muito populares e muitas pessoas clamavam por eles, mas com a quantidade limitada de sangue disponível para sua criação, seu estoque era baixo. Wang Yuan não era um evoluidor famoso, então o fato de ele possuir 2 era surpreendente. Eu os comprei. Você seria tolo em acreditar que a família Zhao iria graciar a minha magnificência com isso, de graça. Wang Yuan guardou os frascos e continuou com um baque no peito. Então, onde é esse lugar de que você fala? Para qualquer diabrura monstruosa que desafie você, eu matarei inabalavelmente. Oh, então é bom que eu possa contar com você. Ansem sorriu. Wang Yuan estava muito confiante agora, então era o momento perfeito para trazê-lo para o Devil Blind Shelter. Se fosse qualquer outro dia, ele provavelmente se recusaria a vir. De fato, havia muitas supercriaturas residindo lá e, com sua má sorte, isso causaria vários problemas. O Angel Gene Fluid não apenas aumentou sua coragem, mas quando eles enfrentaram os monstros que eles lutariam lá, o suco poderia muito bem salvar sua vida. Ambos viajaram para o norte em direção ao Devil Blind Shelter. A confiança de Wang Yuan ainda não vacilou, e ele estava visivelmente firme no conforto fornecido por sua propriedade do Angel Gene Fluid. Ansem apenas esperava que sua arrogância não levasse a melhor sobre ele. Quando se trata de lutar contra supercriaturas, ele ainda pode ser destruído. O abrigo Devil Blind era como um castelo, e era menor do que Ansem imaginara. Parecia assombrado, no entanto. Não era tão elegante e sagrado quanto o Moment Shelter. Você não mencionou uma tentativa de fúria assustadora? Pá, olhe aqui. Eu, sozinho, enfrentarei toda esta estranha propriedade solo. Depois de falar, Wang Yuan recuperou seu injetor e se preparou para injetar em si mesmo um frasco do Angel Gene Fluid. Vendo que o abrigo não era muito grande, ele não acreditou que algo poderoso pudesse residir dentro dele. Ansem agarrou sua mão, no entanto. Ele disse, não vou impedi-lo de matar nada, mas acho que seria melhor se fizéssemos algum reconhecimento primeiro. Tudo bem. Vou permitir que os desgraçados que residem dentro de mais alguns minutos se apeguem às desculpas efêmeras e miseráveis que consideram como vidas. Wang Yuan guardou o injetor. Quando Ansem e Wang Yuan se aproximaram do abrigo, o rosto do último empalideceu. O heroísmo que antes impulsionava Wang Yuan se esvaiu. Acima do abrigo Devil Blind, um grande dragão pode ser visto voando. Um pássaro estranho também estava lá em cima. Havia muitas criaturas vis fora dos portões, incluindo algo como um minotauro. Meia hora depois, eles identificaram positivamente 5 supercriaturas diferentes. Deus sabia quantos mais residiam dentro do abrigo.
Tiozinho, sua oportunidade chegou. Você quer ir lá e matá-los agora? Ansem sorriu para Wang Yuan, cujo rosto ainda estava pálido. Quando ele ouviu o que Ansem havia perguntado a ele, ele pulou e disse, é a minha morte que você deseja sinceramente. O número de criaturas lá é demais e tentar uma infiltração seria suicídio. Eu não gosto do conceito de segui-lo para dentro apenas para morrer. Não podemos nos apressar, você está certo. Mas podemos afastar alguns deles. Você não é bastante proficiente nisso? Ansem riu. O rosto de Wang Yuan ficou amargo e ele disse, você está bem ciente de como posso ser infeliz. Se eu me aventurar mais perto deste sórdido buraco do inferno, todos os monstros nas proximidades desejarão meu sangue e virão até mim como cães de caça. Pense da variedade de mortes de ursos que posso acabar sofrendo. Você não tem o fluido endiogene? Não há nada a temer, disse Ansem. Gastei até o último centavo que possuía para obter essas soluções deliciosas e as comprei para poder matar supercriaturas. Não planejava usá-las apenas para fugir, disse Wang Yuan. Tiozinho, não vai funcionar. Então, que tal você ir e atraí-los? Para qualquer supercriatura que matarmos, você receberá 60% das ações. Das Life Geno Essências que vendemos, eu só vou receber 40%. Se houver almas de feras, você escolhe primeiro. Ansem conjurou uma grande variedade de tentações diferentes para Wang Yuan. Matar as supercriaturas era o mais importante, e Ansem não se importava muito com as recompensas. Provavelmente haveria mais da primeira geração lá dentro, de qualquer maneira. Se fosse esse o caso, Ansem não se importaria de entregá-los a Wang Yuan. Tem certeza? Os olhos de Wang Yuan de repente brilharam. Quando eu menti para você? Ansem disse, com um olhar presunçoso e justo. Não, eu quero 70%. E todas as almas das bestas que recebermos serão minhas, disse Wang Yuan. Ok. Ansem concordou. Capítulo 845 Atraindo supercriaturas. Por que sempre me curvo se isso significa garantir uma ou duas moedas? Vou morrer por esse dinheiro, estou lhe dizendo. Wang Yuan estava falando consigo mesmo, fazendo o possível para inspirar um retorno da confiança. Tiozinho, o que você acabou de dizer não é sorte. Se você quer fazer um discurso inspirador, não diga a si mesmo que vai morrer. Ansem riu. Wang Yuan respondeu, sim. Isso é correto. Vou valsar para dentro daquela colmeia destroçada da desgraça e dançar tango com vastas riquezas que posso usar para cortejar uma mulher e torná-la minha esposa. Se você está ouvindo, Deus, desconsidere o que eu disse antes. Wang Yuan começou a avançar, mas Ansem o puxou para trás e disse, uau, não se apresse. Devemos ter certeza do que estamos entrando aqui. Dispare uma flecha de longe e depois corra. Você vai precisar da maior distância possível. Oh, sim. Claro. Eu não sou um imbecil, quero que você saiba. Eu sou um guerreiro idoso, alguém que tem muito mais experiência do que você em tais artes. Wang Yuan revirou os olhos e começou a se aproximar das árvores próximas. Ele deslizou como uma cobra fazendo a mamba e, quando estava no campo de tiro, disparou uma flecha na direção do Minotauro. Quando a flecha levantou voo, ele não esperou para ver se havia atingido o alvo desejado. Assim que a flecha disparou, ele saiu correndo mais rápido que um coelho assustado. Ansem congelou em descrença. Ele errou, e o Minotauro não percebeu. Pet! Mas assim como Ansem acreditou que Wang Yuan havia falhado, o chão pareceu tremer e se mover. Um golem rochoso se levantou da lama. Ao avistar o humano que havia perturbado seu sono, ele gritou e perseguiu Wang Yuan. Isso também assustou o Minotauro e, depois de apoiar sua lança, correu atrás de Wang Yuan também. O pássaro no céu mergulhou em sua direção, com seus olhos de navalha perscrutando sua presa problemática. Nada mal. Ansem suspirou de alívio.
A flecha errou totalmente o alvo, mas mesmo assim, ele conseguiu atrair a ira de pelo menos 3 supercriaturas. Vendo Wang Yuan prestes a perder a liderança e sucumbir às criaturas que o perseguiam, Ansem o alcançou furtivamente. Ansem não se atreveu a atacar ainda, pois eles estavam muito perto do Devil Blind Shelter. As criaturas dentro do abrigo, se fossem informadas do problema do lado de fora, enviariam reforços antes que ele pudesse matar apenas um. Escapar de tal situação não seria uma tarefa trivial. Chefe, salve-me! Wang Yun gritou a plenos pulmões quando teve um vislumbre do pássaro enlouquecido que estava descendo sobre ele. Ainda era muito cedo para fazer qualquer coisa, no entanto. Para evitar que sua presença fosse conhecida, Ansem apenas continuou a segui-lo, ignorando a situação de Wang Yun. Eles ainda precisavam ir mais longe antes de fazer qualquer coisa. Wang Yun era um Kiter proficiente, mas mesmo sua velocidade não poderia ultrapassar uma supercriatura. Eventualmente, o pássaro realmente o alcançou. Ele girou suas garras letais no ar para lançar rajadas de vento atrás dele. O gigante rochoso, ao mesmo tempo, jogou seu punho de pedra na terra e criou um grande buraco. Enquanto isso acontecia, o Minotauro balançou sua lança para lançar uma bola de fogo na direção de Wang Yun. Muito claramente, ele agora estava em perigo. Chefe, salve-me! Não vou durar muito mais tempo. Imploro sua ajuda imediata. Todo esse calvário foi uma mistura maníaca de sua própria mente distorcida. Você me enganou para isso. Ah! Wang Yun gritou, lamentavelmente. Os ventos cortantes cortaram seu braço, desenhando uma alarmante cascata de sangue. A bola de fogo pegou fogo em suas roupas, o que o incendiou. Através do fogo e do sangue, ele estava sendo perseguido por 3 supercriaturas. E agora, mais do que nunca, ele realmente estava em perigo. Sua vida estava em risco. Mas ainda assim, Ansem ignorou seus gritos de socorro. Ele esperava que Wang Yun já tivesse usado seu Angel Gene Fluid, mas não o fez. Ansem pensou que era típico do bastardo barato e mesquinho que ele pensava que era. Eles ainda estavam muito perto do abrigo. Atacar agora frustraria seus planos de infiltração. E como Wang Yun ainda estava vivo e capaz de gritar e berrar muito bem, ele o deixou ser perseguido por mais algum tempo. Quando Wang Yun percebeu que seus gritos de socorro foram ignorados por Ansem, ele reconheceu o perigo que corria. Ele percebeu que poderia muito bem morrer onde estava. Com grande pesar, ele sabia o que tinha que fazer. Ele pegou seu injetor e um frasco de Angel Gene Fluid e deu a si mesmo uma injeção do super suco. Enquanto Wang Yun corria, seus olhos ficaram vermelhos. Um chifre cresceu em sua testa e sua velocidade e agilidade aumentaram. Ele ainda estava sob a perseguição cruel de 3 supercriaturas, mas pelo menos não sofria mais. Conseguindo fugir de sua ira com maior facilidade, ele alcançou a cobertura da floresta muito mais cedo. Ele deveria ter feito isso muito antes. Ser mesquinho em um momento como este é uma maneira infalível de chegar a uma sepultura precoce. Ansem desprezou sua hesitação. A mobilidade de Wang Yun era admirável enquanto ele tentava escapar. Foi bastante notável vê-lo fugir. Ansem não pôde deixar de compará-lo a um salmão saltando rio acima com movimentos imprevisíveis. Ainda assim, não estava nem perto da destreza que alguém poderia exercer ao usar o Eaven Gol. Impressionado com o que viu, Ansem usou sua aura Dongguan para rastrear seus movimentos. Surpreendentemente, ele achou difícil prever o que faria a seguir. Ele havia adquirido uma maneira muito estranha de voar. Toda vez que Ansem previu um movimento, ele estaria errado. Mas ele não achava que Wang Yun se movia da maneira que ele fazia conscientemente, e era mais como se ele estivesse inventando seus movimentos enquanto fazia. Cada passo foi aleatório, mas, apesar disso, os resultados foram bons. Talvez não fosse totalmente inferior ao Eaven Gol, era apenas diferente. O Eaven Gol envolveu sua inteligência e habilidades de previsão, nas quais você pensou em para onde se mover antes de dar um passo.
Wang Yuan estava apenas se movendo, simples assim. Ele fez tudo o que lhe veio à mente, com resultados surpreendentemente decentes. Sua capacidade de se mover com tanta imprudência e sobreviver quase fez Ansem reconsiderar se ele teve sorte ou azar. Ansem, eu imploro sua ajuda mais uma vez. A morte me segue de perto, ela zomba de mim. Ela me diz que estarei em sua companhia muito em breve se você não me ajudar agora. Wang Yuan continuou a gritar. A essa altura, ele já estava correndo há mais de 1 hora e o vermelho de seus olhos começou a desaparecer. O tamanho de seu chifre reduzido. Os benefícios de seu Angel Gene Fluid estavam se esgotando rapidamente, e ele não duraria muito mais tempo. Vendo Wang Yuan chegar a um vale, Ansem pensou que era hora. Ele convocou Moment Queen e o anjinho, e ordenou que cada um enfrentasse uma supercriatura. Ele mesmo foi enfrentar o Minotauro. No momento em que Queen foi contra o Golem de pedra, e ele ordenou que ela usasse velocidade para fugir enquanto ele atacava o Minotauro. Ansem ainda dependia de seu anjinho mais do que tudo. Ela estava atualmente possuída pelo Steel Night King, o que a tornava mais forte do que a supercriatura comum. Isso a tornava mais confiável para ele agora, também. Com seu poder, ela seria capaz de matar facilmente o pássaro elemental do vento. E como suspeitava, o anjinho não decepcionou Ansem. Em poucos momentos de luta, ela cobriu as costas do pássaro com várias lacerações e feridas. Um redemoinho de penas soltas e sangue se formou no céu enquanto o pássaro lutava contra seu novo inimigo. Seria morto muito em breve. O estranho pássaro grasnou para o céu, como se estivesse enviando um sinal de SOS para o abrigo próximo. E quando fez isso, os olhos de Ansem pareciam assassinos. Seu Flaming Hack Spike atingiu a lança do Minotauro, como 2 geysers de fogo colidindo. Ansem foi jogado para trás 2 passos, não tão forte quanto o Minotauro. A raposa prateada, que estava empoleirada no ombro de Ansem, de repente abriu a boca e disparou um raio contra o Minotauro. Estrondo! A vantagem que o Minotauro acabará de ganhar sobre Ansem desapareceu rapidamente. Como o Minotauro foi incapaz de prosseguir com um ataque adicional, a raposa prateada salvou seu mestre lançando um inevitável raio no Minotauro. Capítulo 846 Mestre da Pequena Raposa. Rugido. O Minotauro estava eletrificado. Seu pelo e sua crina espessa se eriçavam, engomados. Sem perder um segundo, Ansem seguiu com um golpe cruel em sua cabeça. Pang! A cabeça do Minotauro jorrou sangue e rugiu cada vez mais enquanto tentava revidar. Mas a raposa prateada ainda não havia terminado e cuspiu mais raios em direção à besta até que ela se contorceu no chão em estado de paralisia. O raio prateado específico que a raposa prateada estava lançando não parecia particularmente prejudicial, mas era eficaz em paralisar os inimigos. O Minotauro não conseguia se mexer. E Ansem, novamente, aproveitou para golpear a cabeça do monstro. Matar! 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 Com a raposa prateada ao seu lado, Ansem nem precisou tentar se defender. Ele balançou o Flaming Hack Spike no Minotauro como um louco, como se fosse um saco de pancadas. Ele sangrou horrivelmente, e tudo o que podia fazer era gritar impotente. O corpo do Minotauro era resistente, no entanto. Embora ele tenha conseguido tirar sangue, não foi dano suficiente para matar a criatura. Mesmo depois de 1 dúzia de acertos, ele sabia que teria que lidar com muito mais. Mas então, várias forças vitais começaram a emergir do abrigo Devil Blunt. Tiozinho, vá agora. Vou me encontrar com você no Pico Negro, Ansem latiu para Wang Yuan. Ele temia que, se os efeitos do fluido do gene do anjo passassem, o homem ficaria tão fraco que seria incapaz de correr. Sem hesitar, Wang Yuan decolou. Enquanto Wang Yuan corria, Ansem venceu o Minotauro repetidamente com seu Flaming Hack Spike. Foi uma cena brutal, enquanto o monte mole do Minotauro se contorcia jorrando sangue. No momento em que isso acontecia, o anjinho partiu o estranho pássaro do elemento vento ao meio. Então,
ela desceu e cortou a cabeça do Minotauro de seu corpo. Super criatura e Vindal morto. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura não é comestível, mas você pode colher sua Life Geno Essence. Consuma sua Life Geno Essence para ganhar de 0 a 10 pontos de Super Geno aleatoriamente. Super criatura Minotauro flamejante morto. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura não é comestível, mas você pode colher sua essência de geno de vida. Consuma sua essência de geno de vida para ganhar de 0 a 10 pontos de Super Geno aleatoriamente. Os dois anúncios se sobrepõem. Ansem sabia que eles eram super criaturas de primeira geração, então ele não ficou muito surpreso com os resultados. Rapidamente, ele reuniu as duas Life Geno Essences e fugiu. As presenças assustadoras que vinham do Devil Blood Shelter não estavam muito atrás. Sabendo que não poderia lidar com o Golem, ele desapareceu em sua fuga em direção às montanhas. As presenças assustadoras agora chegaram onde as duas supercriaturas caíram. Eles gritaram, incapazes de alcançar Ansem. Eventualmente, Ansem alcançou o Pico Negro e se encontrou com Wang Yuan. Como foi a batalha? Você adquiriu almas de feras? Wang Yuan correu para perguntar, animado. Ele queria muito uma alma de super besta para si mesmo. Eu só consegui essas duas Life Geno Essences, então você pode pegá-las. Wang Yuan estava cheio de emoções confusas ao receber essa resposta. Ele não havia recebido uma alma de besta como queria, mas não recebeu uma, mas duas Life Geno Essences. Não fique triste, tiozinho. Quando você se recuperar, podemos tentar de novo. As almas das bestas estão prestes a aparecer mais cedo ou mais tarde. Quanto tempo você precisará descansar? Ansem olhou para Wang Yuan enquanto falava. Levarei pelo menos 6 dias. Wang Yuan olhou para seu próprio corpo enfraquecido e sorriu ironicamente. Ele mal conseguia ficar de pé, após os efeitos colaterais do uso do Angel Gene Fluid. Ele estava em uma condição um pouco pior agora, no entanto, devido à sua mesquinhez. Ele havia recebido várias lesões e hematomas, sofrendo bastante dano antes de usar o líquido. Ansem ia usar sua luz sagrada para curar Wang Yuan, mas a raposa prateada de repente cuspiu um raio prateado na direção do homem. Arg! Wang Yuan foi eletrificado e o poder o fez voar pelo ar. Em meio aos gritos de gelar o sangue, Ansem ficou chocado com o comportamento da raposa prateada. A raposa prateada nunca havia atacado um humano antes, a menos que fosse provocada, então por que atacaria Wang Yuan? A má sorte do tio havia feito um novo avanço? Mas então, rapidamente, Ansem notou algo. Embora Wang Yuan estivesse eletrificado, suas feridas começaram a cicatrizar. Desde que a raposa prateada comeu o peixinho transparente, seus raios pareciam se comportar de maneira diferente. Era diferente de antes, e certamente era estranho que os ataques de raios simultaneamente curassem e infligissem dor. A raposa prateada cuspiu mais raios prateados em direção a Wang Yuan, e as feridas começaram a cicatrizar muito rápido. Mas vê-lo eletrificado, jogado em uma dor visível, se contorcendo e gritando, foi uma cena enervante que causou um arrepio na espinha de Ansem. No futuro, Ansem pensou em manter sua luz sagrada e não incomodar mais a raposa prateada. Pet! Quando a raposa prateada parou de disparar sua eletricidade, Wang Yuan caiu no chão como uma bagunça amassada. Ele pulou de volta e começou a correr em direção à raposa prateada, em uma tentativa de atacar, gritando, seu animal! Você está morto! Wang Yuan tinha lágrimas nos olhos, como se tivesse sido humilhado. A dor trazida pelo raio prateado deve ter sido insondável. Vendo o rosto de Wang Yuan, Ansem decidiu que seria melhor nunca permitir que a raposa prateada o curasse novamente. No meio de sua corrida em direção à raposa prateada, a pequena criatura lançou outro raio prateado para chocar Wang Yuan. O corpo chiava e soltava fumaça, enquanto tufos de cabelo chamuscavam e caíam no chão. Sua pele ficou preta. Este relâmpago foi diferente.
Era puramente destrutivo e não possuía um único vislumbre de desejo de remediação. Wang Yuan, após sua eletrocução, foi carbonizado como carvão. Fumaça saiu de sua cabeça e, mesmo assim, a raposa prateada não cedeu. Cuspiu ainda mais relâmpagos. Desta vez, o corpo de Wang Yuan começou a retornar à sua cor original como se estivesse se curando. Assim que foi curado, Wang Yuan tornou-se o destinatário de um raio mais destrutivo. E então, com sua pele como madeira queimada, ele foi curado por outro raio curativo. Ansem não tinha certeza do que pensar. Ele estava quase assustado e, enquanto observava o que estava acontecendo, jurou a si mesmo nunca maltratar a raposa prateada e incitar sua ira. Mestre Fox! Eu estava errado, por favor, perdoe meu desprezo. Wang Yuan soltou aquelas palavras tensas de dor. Em meio aos seus gritos, provocados pelas frequentes eletrocuções, essas foram as únicas palavras que conseguiu soltar. Desesperadamente, ele tentou se prostrar diante da raposa prateada. A raposa prateada ergueu a cabeça elegantemente e então pulou de volta nos ombros de Ansem, parecia ter perdoado o súbito desrespeito de Wang Yuan. Wang Yuan, no entanto, jurou que faria o que fosse necessário para eliminar a raposa prateada. Um dia, ele destruiria a pequena criatura. E como esse desejo se enraizou em seu coração, seu exterior apenas apresentou um lindo sorriso à raposa prateada, como de uma dama. O poder de cura da raposa prateada certamente era diferente de outras criaturas que Ansem havia encontrado. E para sua surpresa, depois que Wang Yuan foi eletrificado, ele não estava mais em seu estado fraco pós-endiogene fluido. Ele estava energizado, como sempre. Capítulo 847 – Isso é demais. Eles esperaram a noite juntos, e no dia seguinte, voltaram para o abrigo Devil Bland. Mas desta vez, eles se aproximaram de outro lado e procuraram a oportunidade perfeita para atrair mais supercriaturas. Wang Yuan tinha apenas mais um frasco de Endiogene Fluid sobrando, então ele teria que usá-lo com moderação. Portanto, Ansem optou por uma rota mais cuidadosa desta vez, e visava apenas atrair uma ou duas supercriaturas poderosas. Nesse ínterim, Wang Yuan seria afastado a uma boa distância, pronto para a puxada, para que sua má sorte não arruinasse a precisão de Ansem. Tiozinho, alguma ideia de como posso desenhá-los? Ansem se agachou atrás de uma pedra, apontando para uma criatura que ficava ao longo das muralhas do Devil Bland Shelter. Ansem usou sua máscara de olho do diabo para dar uma olhada adequada. A supercriatura tinha a força vital mais forte que ele já havia visto, e poderia muito bem ser uma supercriatura de segunda geração. Estava bem longe dele, mas ele não ousava se aproximar. O alcance limitado foi o que tornou sua aura Dongguan ineficaz. E por que razão você selecionaria aquele bruto? Por que não o golem? Wang Yuan perguntou, olhando para a supercriatura com uma expressão confusa. A supercriatura era um macaco branco prateado. Era uma besta de 3 metros de altura com pelo prateado. Seus músculos eram pronunciados, brilhando como aço escovado. Parecia tremendamente poderoso. Dito isto, seu corpo parecia desajeitado. Movia-se rapidamente, com olhos brilhantes. E as orelhas eram estranhamente enroladas, como caracóis. Tenho a sensação de que nos deixará uma alma de besta. Ansem riu. E você poderia me explicar como é capaz de deduzir tal coisa? Wang Yuan hesitou, com os olhos bem abertos. O macaco prateado não parecia que iria derrubar uma alma de besta, não importa de que maneira ele o visse. Você tem alguma ideia ou não? Ansem perguntou. Para atrair brutos? Isso não será um problema. Wang Yuan olhou em volta e acenou com a cabeça afirmativamente. Nesse caso, vou deixar isso para você. Ansem, com a raposa prateada a reboque, escapou em preparação para sua ação cooperativa. Wang Yuan não usou uma flecha desta vez. Em vez disso, ele simplesmente saiu de trás das rochas e gritou na direção do abrigo Devil Bland. Você aí, menino macaco. Aqui.
Seu chamado atraiu muita atenção, e o macaco prateado olhou em sua direção. Wang Yuan estendeu o braço e cerrou o punho. Lentamente, ele levantou o dedo médio. No próximo segundo, a batida de um peito e um rugido assustador soou. O macaco prateado gritou para o céu e o dragão se juntou a ele. Em seguida, o golem também. Todos eles gritaram com seu último intruso com sede de sangue. E então havia mais. Oh meus dias! Isso é demais! Wang Yuan ficou chocado com as adições repentinas ao seu fã-clube e não perdeu tempo em fugir. Sua mesquinhez também não foi um problema desta vez, então ele se injetou com o Angel Gene Fluid imediatamente. Ansem viu 10 supercriaturas perseguindo Wang Yuan, e isso chocou até ele. Seus olhos encaravam seu companheiro fugitivo com os olhos arregalados, sem saber se os dois sobreviveriam ou não a qualquer batalha que estivesse prestes a ocorrer. Ansem os seguiu nas sombras, e as 10 criaturas estavam determinadas a perseguir o rato que era Wang Yuan. Se ele precisava ser salvo, Ansem não tinha certeza se poderia fazer alguma coisa pelo tiozinho desta vez. Até Wang Yuan sabia que isso era demais. Com os benefícios e efeitos de bônus concedidos pelo Angel Gene Fluid, ele não parou de correr. E por maior que fosse sua vantagem inicial, nada que ele fizesse ou onde quer que fosse sacudia sua cauda. Quando Wang Yuan estava em perigo real, ele não gritava. Ele sabia que fazer isso seria inútil e sabia que Ansem estava por perto, independentemente. Ele acreditava que gritar apenas distrairia Ansem e atrasaria seu próprio resgate. Ansem seguiu a perseguição por um tempo, mas logo percebeu que não chegaria a lugar nenhum simplesmente continuando a seguir. Não havia chance de Ansem salvar Wang Yuan, e não havia como ele enfrentar tantas supercriaturas de uma só vez. Mas enquanto os observava partir, correndo como eles, Ansem de repente teve uma ideia. Tantas supercriaturas se esgotaram, o abrigo deve estar vazio. Devo tentar pegar a pedra espiritual? Se eu pegar a pedra espiritual do Devil Blind King, toda esta situação se resolverá. Se o Devil Blind King optar pelo suicídio, as criaturas se tornarão nada além de areia, pensou Ansem. Ansem mordeu os dentes e convocou Moment Queen. Continue seguindo e garanta que ele os leve o mais longe possível. Se ele parecer prestes a desmaiar e morrer, salve-o se puder. Tente parar os monstros. Você está indo para o abrigo Devil Blind? Moment Queen foi rápido em entender o plano de Ansem. Há uma chance, e eu vou aproveitá-la. Os olhos de Ansem disseram a ela como ele tinha certeza desse plano. Então tenha cuidado. Há pelo menos mais 5 supercriaturas dentro, Moment Queen informou Ansem. Se houver 5, eu tenho uma chance. Não terei que derrotá-los, afinal. Tudo o que tenho a fazer é pegar aquela pedra espiritual. Ansem assentiu com a cabeça de forma tranquilizadora. Moment Queen não disse mais nada e simplesmente saiu atrás de Wang Yuan. As habilidades de teletransporte da Moment Queen poderiam salvar Wang Yuan, se necessário. Se ele mandou Anjinho, o mesmo não se pode dizer. Mesmo que Ansem precisasse da Moment Queen com ele, ele ainda a enviou para proteger Wang Yuan. Se as criaturas voltassem para o abrigo, Moment Queen poderia usar sua velocidade para afastá-las novamente e garantir a Ansem o tempo que ele precisaria. Ansem se virou e correu em direção ao abrigo. Ele não correu para dentro imediatamente, no entanto. Ele usou a telepatia para se comunicar com Moment Queen, para que pudesse entender melhor a situação com Wang Yuan enquanto ele estava fora. Geralmente, havia um alcance finito no qual as supercriaturas seguiriam. Eles não perseguiriam um invasor aleatório até os confins do mundo, pois estavam presos a um abrigo. Mas é claro que Wang Yuan era Wang Yuan, e ele os liderou por muito mais tempo do que deveria. 2 horas depois, ele ainda os liderava. Wang Yuan foi ferido e o Angel Gene Fluid logo acabaria. Foi um milagre ele ainda não ter morrido, sendo perseguido por 10 supercriaturas. Ansem vai me matar! O espírito de Wang Yuan estava sem esperança.
Vendo todas as criaturas ainda perseguindo, ele fechou os olhos e se preparou para a morte. Mas então, ele foi levantado por uma força invisível com grande pressa. Ele evitou o ataque de todas as supercriaturas, e de repente, se viu a uma grande distância de seus agressores. Wang Yuan ficou encantado com esse acontecimento repentino e, quando ergueu os olhos, viu que a rainha do momento pegou pelas roupas. Continue inspirando a ira deles, disse Moment Qin friamente. Wang Yuan havia saído de seu torpor pronto para a morte. Nos braços da Moment Qin, ele se virou e gritou para as criaturas, suas tartarugas. Venham me pegar, estou bem aqui. Venham e peguem sua Wang Pinata. Ansem finalmente chegou em frente ao abrigo que procurava se infiltrar. Como uma flecha, ele foi direto para dentro, inabalável. Capítulo 848 Correndo para o abrigo. Ansem saltou para o abrigo e, antes de chegar ao chão, avistou um chicote vermelho chicoteando em sua direção. Ele rapidamente se esquivou, antes de se virar para ver mais em sua direção. Era uma super criatura que parecia um leão, mas sua juba era um ninho de cobras vermelhas. Essas cobras eram as trepadeiras que o atacavam. Os movimentos de Ansem foram rápidos e ele usou aero para desviar de cada ataque. Como um pardal na brisa, ele evitou graciosamente cada ataque. Voltando ao chão, ele correu para frente, confundindo os chicotes vermelhos. Seguindo sua evasão dos chicotes, o chão de repente começou a subir. Diretamente à sua frente, a própria terra se ergueu para formar uma parede e proibir sua passagem. Pang! Ansem não estava disposto a se curvar à vontade da parede fantasma. Ele convocou seu Flaming Hex Spike e perfurou diretamente através dos aglomerados de terra. Mas enquanto ele perfurou um, outro surgiu diretamente atrás dele, determinado a impedir que Ansem continuasse. O leão ruivo também não desistiu de Ansem e agora estava se aproximando do intruso e das paredes que ele perfurou. Ansem continuou a perfurar enquanto as paredes continuavam a subir. Não demorou muito para que seus buracos começassem a se assemelhar a uma caverna, mas logo depois, as cobras da juba do leão começaram a deslizar para dentro. Ansem cerrou os dentes e lançou Toxic Dragon Drill em uma tentativa de perfurar a parede e escapar de sua armadilha. Estrondo! 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 Depois de perfurar rapidamente o próximo conjunto de paredes de terra, Ansem invadiu um vasto vazio. Logo depois, ele percebeu que estava dentro da boca de um gigante. A boca tinha várias presas e cheirava a sangue podre. Era a boca de algo não muito diferente de um cão infernal, e Ansem estava ciente do que acabará de encontrar. Ele sentiu a mandíbula do monstro se mover, e o céu da boca começou a se fechar e descer para esmagá-lo. Era muito rápido para Ansem contemplar uma fuga, então ele endireitou seu Hex Spike para agir como uma espécie de pilar. Quando o monstro mordeu, sangrou e produziu um barulho estranho por sua incapacidade de fechar a boca. Ansem aproveitou esta breve oportunidade para abrir caminho para fora da boca miserável, mas ao escapar, descobriu que o leão já estava esperando por ele. A juba de cobras ansiava pelo sangue de Ansem, e elas barraram seu caminho. De repente, picos perfuraram o andar de baixo em uma tentativa de empalar Ansem. Mas Ansem foi rápido em reagir e decolou no ar mais uma vez. Como um pássaro, ele foi capaz de escapar tanto dos espinhos quanto das chicotadas das vinhas vermelhas. No segundo seguinte, o choro de um bebê soou nos ouvidos de Ansem. Ele se virou para olhar e viu um morcego preto, maior que qualquer humano, vindo voando em sua direção com as garras levantadas. Ansem agarrou seu Flaming Hex Spike e bloqueou os golpes das garras do morcego. Dom! O Flaming Hex Spike tinha 3 marcas de dente nele, e a força fez Ansem cair de volta no chão. A mandíbula faminta, o leão de juba vermelha e o morcego preto estavam agora descendo sobre ele simultaneamente. Ansem lançou aero em uma tentativa de escapar de cada um de seus ataques e usou uma habilidade de formação para planejar sua rota. Ele conseguiu passar voando pelas 3 criaturas e realinhar seu curso para o Spirit Hall. Se Ansem conseguisse chegar àquele salão,
ele não teria mais que lutar. Tudo o que ele teria que fazer era proteger a pedra espiritual. As 3 supercriaturas que o seguiram eram terrivelmente poderosas, e cada uma era muito mais forte que Ansem. Mas com a graça dos movimentos de Aero, eles não podiam fazer nada para impedir Ansem de correr em direção ao Spirit Hall. Ansem combinou o Dongguan Sutra e o Aero e, enquanto tivesse espaço, nenhuma supercriatura poderia impedir sua passagem. Os movimentos de Wang Yuan eram diferentes dos de Ansem, pois eram todos aleatórios. Ele nunca sabia onde pisaria a seguir, incapaz de se concentrar e calcular um alvo apropriado de onde deveria colocar o pé. Em comparação, os movimentos Dongguan e Aero eram muito diferentes. Cada movimento tinha um propósito. Não houve movimentos desnecessários e cada passo funcionou em direção a um objetivo comum. Tudo estava sob o controle do usuário. No segundo seguinte, porém, Ansem franziu a testa. Uma linda mulher apareceu, um com asas de morcego e uma cimitarra, uma arma de lâmina que se curvava como as presas de um lobo. Ela rapidamente veio para bloquear o caminho de Ansem. A mulher não usava nada e não tinha armadura. Ela tinha o rabo de um macaco e, com seu cabelo ruivo, sua aparência era uma visão desconcertante. A mulher usou sua cimitarra para impedir que Ansem se aproximasse dela. Ela foi tão rápida que a passagem de Ansem foi interrompida instantaneamente. Ansem já havia usado Aero, mas ainda assim não conseguiu se esquivar da bruxa. Ela se moveu tão rapidamente, ela era como uma sombra repentina que estava determinada a bloquear Ansem, e que estava ansiosa para pular direto para o combate corpo a corpo com ele. A espada emitia uma fragrância perturbadora de sangue seco e desejava mais. Loucamente, ele cortou em direção a Ansem repetidamente. E quando isso aconteceu, o agressor de Ansem puxou outra espada na tentativa de derrubá-lo. Foi uma sorte que Ansem já tivesse invocado sua armadura Devil Amt King, pois uma das 2 espadas que ela empunhava se conectava com sua barriga. O sangue foi imediatamente colhido. Foi uma sorte que a maior parte do dano tenha sido poupada, devido à resistência de sua armadura. Ele foi derrubado, mas pelo menos seus órgãos ainda estavam intactos. As outras 3 criaturas agora também o alcançaram. Com seu coração batendo selvagem, os rins de Ansem chutaram ao longo do tempo enquanto o imbuíam com energia constante. Um barulho estranho zumbiu dentro dele. Enquanto seu corpo estava operando como um louco, cada passo que ele dava deixava uma sombra. Sob o controle de 4 supercriaturas cruéis, ele ainda era capaz de avançar. Ele pode não ter sido o mais rápido absoluto, mas tinha o que era preciso para se esquivar de cada ataque. Nenhuma das criaturas poderia detê-lo agora. Se Ansem quisesse entrar no Salão dos Espíritos, levaria mais 2 horas. Ele temia que, a essa altura, as criaturas que Wang Yuan havia afastado tivessem retornado. Ansem falou com Moment-Queen telepaticamente, e ele descobriu que o Devil Blood King havia convocado as criaturas para retornar. Eles não estavam mais seguindo Wang Yuan, eles já estavam voltando. Moment-Queen atacou a hoste de criaturas por trás, em uma tentativa de retardar seu retorno. Infelizmente, seus esforços foram em vão. 1 hora. Eu tenho 1 hora para entrar naquele corredor. Se eu falhar em pegar a pedra espiritual, pelo menos ainda poderei correr. Se eu demorar mais, serei um homem morto. Ansem olhou para o gigante Spirit Hall à sua frente com admiração, parecia uma catedral. Capítulo 850, Matando continuamente. Li Dongmu não era o único hábil nas artes do assassinato, Ansem também era. Quando a bengala se aproximou da testa de Ansem, ele desviou rapidamente para a esquerda. Enquanto se movia, ele jogou a palma da mão em direção ao peito do espírito como a investida repentina de uma cobra. O Devil Blood King riu friamente, aparentemente preparado para isso. Seus dedos semelhantes a adagas agarraram o pulso de Ansem e suas unhas letais perfuraram a armadura e a carne. Você já foi envenenado pelos meus poderes Devil Blood. Como você pode escolher escapar deliberadamente? E pior ainda, tentar me assassinar. Tolo,
Você tem um desejo de morte. O Devil Blood King estava pronto para quebrar o pulso de Ansem. Na verdade, os olhos de Ansem brilharam com diversão. Ele inverteu a mão e uma fada apareceu, soprando uma névoa branca no rosto do Devil Blood King. Em um único momento, o espírito tornou-se gelo. Mate ele. Ansem convocou Little Angel e emitiu o comando. Com sua grande espada, ela cortou o pingente de gelo ao meio. O Devil Blood King se espalhou em pó e voltou para a pedra espiritual, morto. Então, Ansem usou sua luz sagrada para remediar o veneno Devil Blood. Sem perder tempo, ele imediatamente saiu correndo em direção ao Spirit Hall. A bruxa cimitarra ainda não havia se submetido, no entanto. Ela foi atrás dele, mas Ansem estava ciente. Seus olhos brilharam azuis quando ele pegou seu olhar, e ela congelou no lugar por um momento. E naquele único segundo, Ansem lançou seus poderes Sonic Thunder. Ele perfurou o escudo de luz da bruxa cimitarra, e o poder do golpe foi tão grande que perfurou diretamente sem alívio. O sol prateado de seu punho se chocou contra o corpo dela, inflexível. Ah! O corpo da bruxa cimitarra foi envolvido por um raio. Seu corpo convulsionou quando ela tentou recuar. A pequena anjinha encontrou sua janela de oportunidade, após bater as asas para se aproximar, brandiu sua grande espada. Ela abriu o escudo de luz e separou a cabeça da bruxa de seu corpo, permitindo que o sangue jorrasse da garganta exposta. Super criatura bruxa cruel morta. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura é comestível, e você pode colher sua essência de geno de vida. Consuma sua essência de geno de vida para ganhar de 0 a 10 pontos de super geno aleatoriamente. Ansem convocou sua coruja espiritual e a deixou devorar a carne da bruxa, e então, ele saiu correndo em direção ao salão espiritual sem nenhum impedimento. O status quo no abrigo ainda não havia sido totalmente invertido, mas os animais de estimação de Little Angel e Ansem tinham mais do que o necessário para lidar com 4 supercriaturas rivais. Sem se preocupar, ele correu para o Spirit Hall o mais rápido que pôde. Havia uma estátua dentro, uma reminiscência de Yaksha. Em sua testa, uma pedra espiritual descansava. Mas enquanto olhava, Ansem começou a desenvolver uma sensação desconfortável, suspeitando que algo estava errado. A pedra espiritual não parecia viva. Faltava-lhe espírito e era apenas uma pedra. Independentemente disso, ele voou em direção à estátua e coletou a joia sem vida. O Devil Blood King não apareceu depois disso, então Ansem esmagou a joia em pó. Ele não acreditava que o espírito tivesse sido morto. Merda! Este não é o salão dos espíritos. Ansem se sentiu péssimo. Se este não fosse o salão dos espíritos, então ele sabia que teria grande dificuldade em procurar o verdadeiro local em um abrigo tão grande. O verdadeiro Spirit Hall deve ter sido escondido, uma maquinação do Devil Blood King, sem dúvida. Correndo para fora do corredor falso, ele usou sua aura Dongguan enquanto corria por todo o abrigo. Seu tempo estava se esgotando e, ainda assim, ele não conseguia encontrar o Devil Blood King nem a pedra espiritual. *MN isso. Ansem amaldiçoou sua situação. Ele calculou o tempo restante e determinou que faltavam 50 minutos antes que o resto das supercriaturas retornassem ao abrigo. Mas Ansem parou de vasculhar o abrigo em busca do Spirit Hall. O Devil Blood King obviamente planejou uma maneira de tornar quase impossível encontrar o Spirit Hall, e ele sabia que não seria capaz de encontrá-lo no tempo que tinha. Em vez de perder mais tempo, ele pensou que seria melhor matar o máximo de supercriaturas que pudesse. O leão de juba vermelho estava lutando contra a raposa prateada, o morcego preto lutou com o anjinho e a fada lutou com o monstro de boca grande. Embora os animais de estimação de Ansem fossem mais fortes, o inseto de luz sagrado continuou polindo e aumentando a defesa de seus compatriotas. Como tal, o tempo que eles levaram para matar as supercriaturas foi muito mais longo do que deveria. Vendo que a coruja espiritual havia devorado metade da bruxa cruel,
Ansem convocou seu dobre de morte para absorver e beber o máximo de sangue possível. O sino azul pairou dentro e acima do sangue, sugando o sangue como um vácuo. O sino azul então se tornou vermelho, com símbolos esquemáticos e gravuras iluminadas em sua superfície. Depois disso, o sino tocou. Claro, Ansem não teve tempo de inspecionar o que havia acontecido de perto. Ele convocou seu Flaming Hack Spike e continuou correndo em direção ao inseto de luz sagrado. Se ele não matasse aquela praga, seria extremamente difícil matar qualquer coisa. Ansem já havia percebido que o inseto de luz sagrado era uma supercriatura de segunda geração, devido à sua capacidade de discernir o fluxo de energia dentro dele. O inseto de luz sagrado, vendo Ansem se aproximar, deslizou para longe rapidamente com suas 4 patas. Ansem ficou surpreso com isso. Ele estava exausto e fraco, então ficou surpreso sobre por que o bicho teria tanto medo dele. O besouro sagrado fugiu dele como se estivesse em pânico. De repente, sua condição ficou clara para Ansem. Aquele inseto fica dando buff nas outras supercriaturas, sim, mas ele nunca entra na luta sozinho. Isso quer dizer que ele é realmente fraco. Pensando nisso, o humor de Ansem melhorou. Com maior pressa, ele acelerou para persegui-lo. Mas quando Ansem correu mais rápido, o bug também o fez. E com a velocidade da supercriatura que era, Ansem não conseguiu alcançá-lo. O inseto de luz sagrado eventualmente se virou, como se para zombar de Ansem. Quando olhou para trás, Ansem convocou sua máscara de olho do diabo. Seus olhos brilharam com uma luz azul que pareceu confundir o inseto. Ele parou de se mover e sua luz sagrada diminuiu. Morrer! Ansem lançou o Sonic Thunder Punch na casca da criatura com força desenfreada. O trovão soou no abrigo quando um sol de luz prateada foi conduzido para dentro do inseto. Ele gritou quando um raio saiu de todos os seus orifícios. Anjinho! Ainda não havia sido morto, então ele chamou seu animal de estimação para entregar o finalizador. Com sua grande espada, ela perfurou a concha. Super criatura e Holy Little é de bug morto. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura é comestível, e você pode colher sua Life Geno Essence. Consumir sua Life Geno Essence ganha de 0 a 10 pontos Super Geno aleatoriamente. Novamente, nenhuma alma de besta? Por que sou tão infeliz? Ansem lembrou sua promessa a Wang Yuan, que deveria receber a primeira alma da besta. Agora, seus pensamentos estavam começando a mudar. Eu não deveria ter permitido que ele escolhesse primeiro uma alma de besta. Com sua má sorte, é provável que não recebamos nenhuma hoje, de qualquer maneira. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.